Fala galera, inscreva-se aqui no nosso canal Um Rascunho, curta, comente e compartilhe para que todos tenham acesso ao nosso conteúdo. Obrigado. Nesse módulo 1 de introdução à LGPD, nós veremos de forma geral, em primeiro lugar, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela regula, de que forma a Lei 13.709 de 2018 se divide, e também veremos o artigo 1º da LGPD. E aí, em primeiro lugar, eu gosto de explicar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados a partir do próprio nome da lei. A LGPD, em primeiro lugar, ela é uma lei geral, o que significa que o Brasil adotou o modelo da União Europeia, que é o modelo adotado pela maior parte dos países do mundo. Basicamente, nós temos dois modelos regulatórios das atividades de tratamento de dados e, em consequência, de proteção de dados pessoais no mundo. Um deles, foi adotado pelo Brasil, o principal, é o da União Europeia, que já adota, desde a metade dos anos 90, essa regulação geral. Até então, cada país da União Europeia poderia ter a sua lei própria a partir dos parâmetros estabelecidos em uma diretiva da União Europeia de 1995, e com a entrada em vigor do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, na versão portuguesa de Portugal, que está em vigor desde 2018, passou a haver uma norma única e geral em todo o território da União Europeia para regular as atividades de tratamento de dados pessoais. O outro modelo, que é o setorial, é adotado principalmente nos Estados Unidos, onde até se discute aí a possibilidade de se ter uma lei geral, não só para seguir e acompanhar a maior parte dos países do mundo, mas para facilitar as dificuldades que estão havendo na transferência internacional de dados entre União Europeia e Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, há leis específicas de proteção de dados para setores diferentes, há tanto leis federais quanto leis estaduais. Por exemplo, há uma lei federal de proteção de dados fiscais dos contribuintes, há uma lei geral, uma lei federal de proteção de dados da saúde, há uma lei federal de proteção de dados na educação para regular a proteção de dados de crianças e adolescentes, e há também leis estaduais. E a mais famosa é a lei de proteção da privacidade do consumidor do estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, principalmente. Nos estados da Califórnia e Washington há uma grande quantidade de empresas de tecnologia, entre as principais do mundo. Na Califórnia, principalmente, há diversas, boa parte de aplicativos que nós baixamos, redes sociais, quando nos cadastramos e aderimos ali à política de privacidade, a termos de condição de uso, quando clicamos concordando, nós podemos estar, em boa parte desses casos, sendo protegidos e tendo essa relação regulada pela lei de proteção da privacidade do consumidor do estado da Califórnia. O Brasil seguiu esse modelo de lei geral, que é o mesmo da União Europeia, e nós temos na América do Sul alguns países, como Uruguai, Argentina e Chile, por exemplo, e isso significa que no Brasil a LGPD se aplica à atividade de tratamento de dados realizada por qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente do interesse ou do objetivo de lucro, independentemente de exercer ou não atividade econômica ou atividade empresarial, independentemente de atividade de tratamento de dados ser uma atividade meio ou uma atividade fim da empresa, independentemente da organização atuar no meio digital ou não, de tratar dados no meio físico, no meio digital, nada importa. Realizada qualquer operação de tratamento de dados pessoais, ela precisa levar em conta as regras da LGPD, as regras e princípios da LGPD. Algumas exceções que nós veremos mais adiante aqui no curso, no módulo 3, mas, em regra, a LGPD se aplica a qualquer atividade de tratamento de dado pessoal feita por qualquer tipo de pessoa, natural, jurídico, de direito público ou privado, porque nós estamos em um modelo de lei geral. Isso gera algumas dificuldades, de aplicar a mesma lei para o setor público, setor privado, para empresas e pessoas naturais e pessoas jurídicas que não exercem atividades empresariais, para um pequeno comerciante que vende seus produtos em casa pela internet e uma grande empresa de tecnologia, em regra, devem observar as normas da LGPD. A própria LGPD prevê algumas possibilidades de diferenciação e de regulamentação, e a ANPD, no desempenho dessas tarefas, vai expedir normas regulamentadoras da LGPD que vai poder realizar algumas diferenças sobre algumas matérias. No princípio, a LGPD se aplica a todos, mas há possibilidades na própria lei de algumas aplicações diferenciadas, especificamente por meio de regulamentação de alguns temas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, já ouviu falar da TreinaWeb? Entre no Google agora e pesquise TreinaWeb, clique no primeiro link que aparecer. Conheça a TreinaWeb, a plataforma ideal para quem busca cursos com certificação nacional e quer aprender no seu próprio ritmo. Onde e quando quiser, você pode estar estudando. Com um catálogo completo de cursos na área de TI e tecnologia, a TreinaWeb oferece desde segurança da informação, Pentest, nuvem, cloud, infraestrutura, DevSec, DevSecOps, programação em todas as linguagens, até servidores, virtualização, linguagem de programação e muito mais. São cursos pensados para quem quer conquistar uma vaga na área, se especializar ou aprimorar os conhecimentos para o próprio negócio. Não perca tempo, comece hoje mesmo a estudar nessa plataforma rica em cursos que abrange a todos os ramos da tecnologia, a TreinaWeb, e dê o próximo passo rumo ao seu sucesso
profissional. Isso tudo só depende de você. Em segundo lugar, é uma lei geral de proteção, ou seja, a LGPD exige ações positivas do Estado para verificar, fiscalizar, acompanhar, determinar o que é lícito ou não nas atividades de proteção de dados pessoais, e por isso que a lei prevê, trouxe a criação da agência, melhor dizendo, da autoridade, ainda não é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que por enquanto integra a estrutura administrativa da Presidência da República, não tem personalidade jurídica própria e deve, até novembro de 2022, se nada de imprevisto ocorrer, ser transformada em uma agência, uma autarquia especial, nos moldes de uma agência reguladora, para poder ter mais autonomia e personalidade jurídica própria no desempenho das suas atividades. Só que o que eu destaco aqui é que a LGPD trabalha com uma lógica de compliance. A ANPD não vai atuar como Receita Federal, Metro, Procon, fiscalizando preventivamente as organizações para verificar se elas estão adequadas, estão cumprindo a LGPD. A lei presume que todos vão se adequar à lei e, eventualmente, aí prevê alguns deveres. Aí o principal é o dever de registro, previsto no artigo 37 da lei. O controlador e o operador têm o dever de registro de todas as atividades de tratamento realizadas e aí, quando provocado, tanto o NPD quanto o Judiciário ou algum outro órgão administrativo pode verificar a licitude ou não das atividades de tratamento realizadas. Ou seja, não vai haver uma atuação preventiva, mas sim mais repressiva. Isso até parece um pouco contraditório, porque a gente vai ver também nas próximas unidades, os dados pessoais são direitos da personalidade e, com isso, eles devem ser protegidos em regra, de forma preventiva. E a própria LGPD tem, nós veremos no artigo 6º, princípios relacionados com isso. Nós temos normas técnicas do artigo 46 e seguinte sobre a necessidade de uma governança de segurança da informação, da adoção de medidas técnicas e administrativas preventivas para evitar incidentes com dados pessoais, mas o fato aqui nessa parte de fiscalização, de regulamentação e verificação do cumprimento da LGPD pelo poder público, se trabalha com essa lógica de compliance, mas a LGPD, como ela protege os dados pessoais, ela exige também que o Estado atue nessa defesa, nessa proteção dos dados pessoais e na verificação da regularidade das operações de tratamento de dados pessoais realizadas por qualquer controlador ou operador no âmbito territorial de aplicação da lei. Por último, em terceiro lugar, e aqui eu vou dizer um pouco mais polêmico, e vocês não vão ver normalmente na doutrina, a LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais. E aqui eu quero fazer dois destaques. Primeiro, que a LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais, e não uma lei geral de proteção dos titulares dos dados pessoais. O que isso significa? Não significa que ela não protege os titulares. A LGPD tem, isso nós não veremos nesse curso de forma mais direta, mas nós veremos na próxima unidade, dentre os fundamentos da LGPD, a autodeterminação formativa, de onde nós extraímos praticamente todos os direitos previstos na lei. A LGPD prevê vários direitos, no artigo 17, 18, principalmente o Código de Direitos, 19, 20 também os direitos e a forma de proteção, de requisição desses direitos. E só que, em primeiro lugar, a LGPD tem esse aspecto objetivo, de regular e se preocupar com as atividades de tratamento de dados pessoais. Ou seja, ela trata, em primeiro lugar, do objeto, de traçar regras para as atividades de tratamento de dados. Ela protege os titulares, não esquece de quem são os titulares da lei, mas, em primeiro lugar, ela regula e protege o objeto, que são os dados pessoais. Então, ela tem esse caráter, eu destaco esse aspecto objetivo, e isso leva ao diálogo das fontes da LGPD com outras normas, porque a LGPD regula objetivamente as atividades de tratamento de dados pessoais, ou seja, independentemente da natureza jurídica subjetiva, havendo o tratamento de dados, se aplica a LGPD. Ou seja, e aí ela não revogou de forma expressa ou tácita nenhum dispositivo contrário, porque ela vai atuar em conjunto. Nós vamos ter proteção objetiva dos dados pessoais, eventualmente regras de proteção subjetiva dos titulares, mas também nós vamos buscar lá as regras previstas para a relação jurídica subjetiva. Se é uma relação de consumo, LGPD e Código de Defesa do Consumidor. Se é uma relação empresarial, LGPD e Código Civil e, eventualmente, Código Comercial e outras normas de direito, lei de falências, reputação social, eventualmente outras normas de direito empresarial. Se é uma relação de natureza civil, no sentido amplo, não se aplica de forma específica CDC ou direito empresarial, nós vamos aplicar LGPD, Código Civil. Se trata de um contrato administrativo, de uma licitação de um contrato administrativo, LGPD e lei de licitações. Se é alguma questão ambiental, que envolve a necessidade do Código Florestal, e há tratamento de dados pessoais, LGPD e Código Florestal. Se é uma questão fiscal, LGPD e Código Tributário, alguma outra lei de natureza tributária. A relação de emprego, nós temos visto no Brasil muitas ações na Justiça do Trabalho, em que se alega o descumprimento pelo empregador de normas da LGPD. Nós vamos ter a LGPD junto com a CLT ou alguma outra lei de natureza trabalhista. Então, esse aspecto objetivo da LGPD, de ser uma lei de proteção de dados, em primeiro lugar, e não dos titulares dos dados, que ela não os protege, mas o principal aspecto é o objetivo, nós vamos ter esse diálogo das fontes da LGPD com outra lei ou outras normas que regulam a relação jurídica de natureza subjetiva, onde houver tratamento de dados pessoais. E, por último, ainda dentro desse aspecto de dados pessoais, o nome da lei já indica que ela protege determinada espécie
de dados. Ou seja, a LGPD não protege todo e qualquer dado, não regula as atividades de tratamento de todo e qualquer dado, mas apenas de dados pessoais. O que significa que dados pessoais não são protegidos pela LGPD. Eu vou explicar isso melhor na unidade 5, quando nós trabalharmos no glossário da LGPD, já no inciso 1º, do artigo 5º, com o conceito de dado pessoal. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Galera, se vocês estão gostando do canal, dá uma olhada na playlist que eu separei para vocês. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para o nosso canal crescer cada vez mais. Conto com vocês. Valeu, abraço. E não esquece de ver aqui a nossa descrição, separei alguns cursos essenciais para vocês, tanto para o treinamento com a TreinaWeb e também para crescimento no YouTube, caso você queira fazer um canal.